Olá pessoal, está começando mais o Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Hoje, um outro... Alô Brasil, alô universo condominial. Seja bem-vindo a mais um Condomínio e Soluções no dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. Na verdade eu fiz a abertura da CBN, mas eu vou tomar o poder aqui. Isso é um golpe de Estado. Hoje o programa é meu. Eu quero que a Priscila continue falando, porque ela falou muito pouco no primeiro programa. Olha, você sabe que teve um programa desses aí que o Carlos me deu um negócio Fica pra calar a quieta. boca. Mas hoje você falou muito pouco. Eu quero que você fala assim, arremata o programa final e a gente muda um pouco de tema. A gente tava falando sobre entidades de classe, né? Uhum. E historicamente falando, eu não vou falar mal aqui de certas entidades. Fala de todas, assim. De todas. Todas somos porcaria. Desde sindicato até conselho, até... A gente sabe que existe... Que as pessoas... Foi o que o Ricardo falou. As pessoas que querem mudar, elas têm uma dificuldade muito grande com isso. Seja pela própria classe, seja pelos empregadores ou pelo grupo que lida com esta classe. Então, eu entendo, na minha opinião, a autorregulamentação tem que vir da gente. Como a gente faz hoje, né? Nós acabamos nos conhecendo, certo? E a gente consegue conversar a respeito. Então, por exemplo, com o Mauro, acho que a gente já foi pra 3 ou 4 ou 5, ou do tipo, eu tô saindo, tô indicando você. É uma coisa que precisa ter um vai e vem, né? De chegar e falar. Ele entrou num condomínio que era nosso, foi aí que a gente sentou pra conversar. A gente já se conhecia do mercado, de vista e tal. E aí eu falei, olha, aqui o ponto sensível é esse, é isso. E eu acho que isso é o coleguismo, e é assim que a gente vai crescer. Porque se ele fizer um bom trabalho lá, eles não vão achar que o problema é ter um síndico profissional, né? Porque eu acho que eu cheguei até a comentar com você, comentei com um conselheiro naquela época, que eu falei, olha, se eu não sair agora, tem um morador que tá fazendo de tudo. Tá minando a gestão. Tá minando a gestão pra dizer que síndico profissional não presta. Então, eu posso continuar batendo de frente com ele, mas, como a gente falou lá no programa anterior, Priscila Espoleta não rola mais. Mas se eu sair agora, vocês vão colocar outro síndico profissional. Se eu esperar mais 3 meses, é o síndico morador que vai entrar. E ele acabou até entendendo isso, e o Mauro tá lá até hoje e tudo mais. Então, assim, a gente precisa conversar, a gente precisa entender que existem quantos... O Rogério que gosta de falar o número... Quantos 50 mil, não é? Na grande São Paulo, acho que é 42 mil. É. Passou já de 42 mil. Poxa, em quantos nós somos? 5 estrelas, nós somos 100 e... Aqui em São Brasil, Paulo? Em São Paulo menos, sei lá, 70 mais ou menos. E mais os outros que estão aí atuando no mercado, mais uns 70? Se dividir os condomínios por todos os síndicos, a gente não dá conta. Não dá conta. Deixa eu arrematar esse assunto falando de uma teoria que é muito antiga, mas eu gosto muito, que é do Adam Smith, que é economista e filósofo, e ele falava o seguinte, que quanto menor interferência do Estado, melhor o mercado. Eu acredito muito nisso. A gente o mercado vai amadurecendo e se autorregulando de alguma forma. Queria falar um pouco de futuro. O que vocês acham que vai acontecer? Tipo, onde a gente vai estar esse mercado daqui 5, 10 anos? Ricardo, eu assisti uma palestra do Renato Hetz, que ele é 5 estrelas também, e a teoria dele é que vão se formar grandes grupos de síndicos que vão meio que os pequenos vão sumir. Eu não concordo. Tem muito mercado. Eu acho que... Uma vez a gente conversou sobre isso muito tempo atrás. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Vão ter mercado para as grandes corporações estruturadas, com uma empresa com uma série de pessoas embaixo do CEO. Vai ter mercado para o cara que atua sozinho. Vai ter mercado para o cara que atua com um sócio. Então, assim,
minha visão, o mercado ele vai amadurecer, já amadureceu muito de quando a gente começou. É um mercado muito mais preparado, a gente consegue vender a ideia de síndico empresa, que é como a gente atua, e não o síndico single rider, o cara que vai sozinho e que vai resolver tudo. Então eu acho assim, a tendência, na minha visão, é que essa estruturação de empresa que nós fizemos lá atrás, ela seja dominante daqui para frente, porque o síndico que é competente, ele vai abarcando mais condomínios e ele não consegue tocar sozinho. Além da função ser multidisciplinar, né? Sim. Sim, e você acaba montando uma estrutura também, né? Uma equipe, um time, né? Você não consegue dominar tudo, quer dizer, do direito à engenharia, assim, a gente navega por tudo, mas não somos um especialista exatamente, tanto que a gente coisa, começou a empresa porque me chamaram, eu fui fazer o curso, nem sei porquê, na verdade sei que era para atender melhor como advogada, consultora, aí me chamaram, eu falei, mas espera, tem planilha, né? A pessoa é advogada, tem planilha. E eu falei, Rogério, o que você acha? E foi dessa necessidade que surgiu a nossa ideia de equipe, Sim. né? Sabe que eu vejo que, em termos nacionais, né, o Brasil é muito grande, a gente tem público no Brasil inteiro que está nos assistindo. A gente tem o síndico profissional, ele acabou meio que abocanhando uma parte de consultoria que a administradora devia prestar. Só que as administradoras, a grande maioria no Brasil, se deram um tiro no pé e cobram um preço muito barato. Cobrando preço barato, não conseguem prestar a qualidade que deveria prestar. E hoje os síndicos profissionais acabam montando equipes que suprem um pouco essa deficiência. Agora, para o futuro, é difícil cravar o que vai acontecer, mas eu tenho visto isso. Então, sei lá, vocês têm uma empresa daqui a pouco com 50 condomínios, vocês têm um engenheiro, vocês têm uma estrutura de síndico, que não é o administrador. Uma estrutura de cotação de serviços. Que, teoricamente, quem fazia ou quem faz é administrador. Não, mas teoricamente, né? Sim. Porque hoje, você, pelo menos aqui em São Paulo, você só tem esses serviços em administradoras de ponta. Porque muita administradora não te entrega nem... a gente não tem equipe de orçamento. Você sabe que, assim, logo quando eu comecei, eu tinha uma parceria mais forte com uma administradora e eu não tenho uma situação que eles começaram a me indicar porque eu estava fazendo o trabalho deles. Sim. Entendeu? Então, aí você fala, peraí, eu preciso ganhar um pouco mais, tô colocando esse tipo de coisa e essa administradora já não me serve tanto como parceira porque ela está querendo abusar. Sim. E eu fazia o trabalho deles porque eles não faziam direito. Então você tinha essa situação e eu acho que a questão da administradora ela teve que começar a fazer isso por conta da concorrência desleal sofrida entre elas e também acontece com a gente. Sim. A gente também pega, sabe? Eu já cansei de chegar lá, apresentar minha prova e falar, o outro tá cobrando menos da metade que você. Eu falei assim, então fica com o outro e me chama daqui 6 meses. Exatamente. Entendeu? Só que daqui 6 meses eu vou estar cobrando mais. Exatamente. São coisas que a gente... a C que ele fez. Mas que entra naquela questão da maturidade que eu falei ali atrás. Antigamente falava, não, então tá, então eu vou por esse valor e falar, ó, a briga que eu tô comprando. Mas a hora que você faz isso, você tá dando um tiro no próprio pé. Exatamente. Eu não sei se vocês têm essa experiência, se o Rogério também pensa isso, porque a gente nunca conversou sobre o assunto. Mas vocês não conversam muito, né? Não. Quando nós começamos lá atrás, existiam outros síndicos que também estavam se destacando. E eu posso dizer que a metade desapareceu. Né? Porque tem gente que se vende bem e entrega mal, né? E aí dura pouco. Quando eu falo de autorregulamentação, é isso. O cara se vendeu muito bem e, de repente... Se não entrega, acabou. O mercado, a gente sabe o mercado de um que fugiu com dinheiro dos condomínios, de outro, entendeu? Então, o mercado expurgou o cara. Sim. Né? Sim. E hoje, em algumas concorrências, eu vejo os caras falando, olha, tem um aqui que tá cobrando... eu tenho 4 propostas. 3 estão cobrando o dobro de 1. Só que esses 3 estão com valor Balizados. próximo. Então, hoje em dia, eles não estão descartando mais alto, eles estão descartando o incoerente. O outlier, né? Você sabe que eu tive, recentemente, eu acabei deixando um condomínio que inclusive foi... Tem que usar termos em inglês nessa equipe? Então, é só porque você tá Outlier? aqui. Ele tá, Outlier. ele tá meio... Não posso falar. Não liga, não. Vai saber. Mas eu tive um condomínio que recentemente eu estava como candidato à reeleição dele. E, assim, primeiro eu pensei em deixar esse condomínio, que era daquela situação que eu falei assim, não ganho para escutar tudo isso.
alguns condôminos chegaram para mim e falaram assim, não, mas a gente quer que você continue e tal, não sei o que. Eu falei, tudo bem, então eu vou ganhar para escutar tudo isso. Eu coloquei o meu preço mais alto realmente, que era o que eu achava justo de ser cobrado desse condomínio. E no meio da concorrência entraram outros síndicos, inclusive uns 5 estrelas, cobrando a mesma coisa que eu. Cara, e tinha outros com valor mais baixo, uma pessoa com valor, metade do nosso valor tal, e curiosamente ganhou o síndico que estava cobrando o mesmo valor que eu. Eu falei, poxa, que maravilha, pelo menos eles não escolheram pelo preço. Sim. Tá, tudo bem que eles escolheram para tirar o Mauro, a questão principal ali virou pessoal, e tinha algumas questões pessoais ali. Mas quando eu vi que a questão não foi o preço, que eles escolheram dentre as propostas, uma que parecia muito interessante, eu tinha 2 ali que eu achava que seriam muito boas também, isso me deixou muito tranquilo, pelo menos naquele condomínio, porque eu falei, quando a gente deixa um condomínio, às vezes as pessoas falam assim, o cara está se livrando, mas a gente também fica preocupado com quem vai assumir. Porque você fez um trabalho do... Exato, e assim, eu gosto do que eu faço. Sim. Entendeu? Eu gosto do que eu faço. Só tô nisso porque eu gosto, não é para ganhar dinheiro só. O dinheiro é consequência. Sim. Entendeu? E quando você gosta, você se preocupa com o condomínio, você se preocupa com uma pessoa que está lá, com um ser humano que está morando naquele prédio. Até por isso te incomoda, aquela parte que a gente falou no primeiro bloco do tipo da cobrança fora de hora, essas coisas, porque você se preocupa. Se você não tivesse nem aí, dane-se. Tá ruim, dane-se, rescinde o contrato. Exatamente. Daqui a 10 anos, qual vai ser a principal mudança do segmento? Eu nunca pensei sobre isso. Apesar de ser mega ansiosa, nunca divaguei sobre o que vai ser daqui a 10 anos. O que vai ser, Rogério, daqui a 10 anos? O que vai mudar? Uma mudança que você acha que vai existir? Bom, eu me preocupo, assim, a mudança que eu acho que vai... Não foge da pergunta. Não, a mudança que eu acho que vai acontecer... Não dá uma de Priscila, eu responde. acho que a gente vai integrar muita tecnologia na nossa função, tá? Vai ter automatização também. Sim, automatização, essa questão, assim, a gente precisa começar a vender essa história de que a nossa presença física durante muito tempo ela não é proveitosa para o condomínio e nem para nós. Então a gente vai ter que compensar isso com tecnologia, porque o nosso tempo, quanto mais a gente começa a crescer no mercado e ter mais trabalho, o nosso tempo começa a ficar mais escasso e, por consequência, mais caro, né? Então, se a gente conseguir agregar tecnologias para que isso melhore e deixe mais dinâmico, eu acho que a tendência é essa. Em contrapartida, eu tenho muito medo que esse movimento lá de 13, 14 de queda de valores continue. Porque uma coisa que aconteceu com as administradoras que vocês colocaram bem aqui, nós temos um foco de resistência aqui em São Paulo do não baixar preço, do fazer um preço competitivo e é isso e pronto, se não quiser contratar outro, mas tem muita gente que faz. Até porque tem muita gente precisando fazer. Exato, então assim, mas se você tiver um grupo forte, por exemplo, como eu te falei lá do Rio de Janeiro, que eram 12, agora são mais 12 síndicos num mercado muito complicado que é o Rio de Janeiro, se fortalecendo, colocando o preço, falando de qualidade, falando de valor que eu digo, valor agregado. Exato, valor não é preço, que tipo de valor, quanto eu agrego ao condomínio? O que eu entrego, né? Acho que isso é muito importante. Talvez São Paulo a gente ajude com esses síndicos que são, não todos síndicos qualificados estão nos 5 estrelas, mas muitos estão nos 5 estrelas, conseguem de alguma forma ajudar a segurar esse mercado e se acordar, vamos fazer uma coisa de qualidade e concorrer pelo valor. Eu preciso fazer um parênteses, nada a ver com o que vocês estão falando, mas os bons não têm medo de virar 5 estrelas, porque eles fazem a prova e passam. Os bons. Eu acho que uma frase que meu avô falava, eu acho que cabe bem, né? Nem todos os síndicos bons são 5 estrelas, mas todos os 5 estrelas são bons. Eu acho que é por aí. Qualidade, conhecimento, pelo conhecimento menos. Tem, né? Tem. Talvez não entregue, porque uma coisa que a gente fala muito também é que os condomínios têm peculiaridades, né? Sim. E às vezes o meu perfil encaixa com o perfil dos condôminos, e às vezes o do Mauro com outro, da Vanessa com outro. Não, a gente entra e faz um trabalho ruim porque a gente não pega uma estrutura ou não tem essa liga, né, entre pessoas mesmo, né? Porque no final das contas são pessoas.
tecnicamente nós sabemos igual, praticamente. Não, o Mauro pode Mas ter também mais tem a conhecimento. personalidade, né? Por Sim, exemplo, bater o sangue, empatia, a cultura né? do E você condomínio tem- também, né? Não, e tem, Difere por demais. exemplo, a avó ela não se incomoda de ter embate com os moradores o tempo inteiro, entendeu? Eu já... Cansa, né? No primeiro encostãozinho já cansei, entendeu? Vamos fazer, para finalizar, um desejo que a gente tem pro mercado daqui 10 anos. Eu espero uma profissionalização correta do mercado, não no sentido de regulamentação, mas numa ética. questão de ética, numa Conseguiu questão... convencer ele. Não é questão disso. É que quando eu falo da regulamentação, eu falo muito dessa autorregulamentação. Também não sou favorável a sindicato ou a nada nesse sentido, mas eu penso muito numa autorregulamentação mesmo. Então eu vejo a profissionalização da forma correta. E isso depende não só da gente, como também dos condomínios comprarem essa ideia. E que eu vejo que começaram a comprar, mas... Informação. Informação. A informação desejo. precisa chegar nos moradores. Eu Esse tive é o desejo? A informação disso que o Mauro tá falando. Por exemplo, tem a Conde TV que traz muita informação para as pessoas. E as pessoas, quando sabem o que é o Síndico 5 Estrelas, sabem de graduação, sabem... Então, elas vão entender o que elas estão escolhendo. E eu acho que isso não é só pro síndico, né? É pra política como um todo. Você vota numa pessoa pra senador e não tem ideia do que um senador faz, né? Então, é informação. Falta informação. Então, eu espero um mercado que seja informado para que possa fazer as suas escolhas da melhor maneira. Exato. Só desculpa pegar só o gancho e te cortar, Pri. Eu acho que assim, primeiro, e nesse gancho da informação, eles precisam aprender a separar a função zelador/gerente predial do síndico. Que hoje eles não conseguem entender isso direito ainda. É uma situação difícil para o condomínio que a gente tem que ir trabalhando. E eu acho que daqui 10 anos... Eu vi, acho que recentemente, uma pesquisa que fala que menos de 10% dos condomínios do Brasil têm síndicos profissionais. Eu acredito que esteja acima de 50% daqui a 10 anos. Tá? Porque tem uns condomínios pequenos que não precisam de síndicos profissionais. Vamos colocar bem abertamente isso. Mas em contrapartida, ninguém quer ser mais também. Então a gente acaba pegando do mesmo jeito. Você acaba pegando muito mais... Seu desejo. Olha, o meu desejo é que as pessoas... É muito alinhado com o que eles falaram, que as pessoas consigam perceber que você vendendo uma estrutura de empresa, você está vendendo um serviço mais completo do que vender uma pessoa só. Eu costumo, quando as pessoas falam, mas você não vem, você não faz, você isso, você não aquilo, porque geralmente quem faz as visitas no condomínio é uma pessoa que trabalha conosco. Não sou eu, não é a Priscila. Eu vou esporadicamente, mas não é frequente. Aí eu falo para a pessoa, quando você chega no Itaú para pagar uma conta, você pede pro dono te atender? Não, o caixa é muito mais capaz de receber aquela conta do que o dono do banco. O dono vai olhar e vai falar, como é que eu opero essa máquina, entendeu? Então eu acho que é nesse sentido. As pessoas entenderem qual é o conceito e estarem com a cabeça aberta para assimilar aquele conceito e experimentar. Porque assim, a gente tem o nosso contrato e tem um aviso de 30 dias. Se não funcionar, a gente sai. Nós que somos síndicos éticos e profissionais... Chama a assembleia. Chama a assembleia e nós estamos fora, entendeu? A gente sabe que a gente entrega, a gente sabe que a gente vai dar resultado. E eu tava falando pro Rogério aqui, só uma curiosidade. É muito engraçado. A gente sai de um condomínio, é a 3ª ou 4ª vez que a gente sai de um condomínio, no dia seguinte ou no mesmo dia a gente entra em outro. É impressionante. Então, assim, não desdenhando de onde a gente tá, não... Mas isso acontece, né? É aquela história, né? Que muitos falam que se fecha uma porta para se abrir uma janela, se fecha uma janela para se abrir uma porta. Mas isso, é infelizmente, incrível. Eu acho que é a 3ª ou 4ª vez que isso acontece. Sai de um condomínio no dia seguinte tá em outro. Eu tenho uma pergunta para finalizar. Foi bom para vocês? Foi ótimo. Acho que a gente podia fazer mais vezes. Realmente. Podia invadir outros cenários também. Vamos nos próximos fazer uma integração. A gente podia pôr agora no seu alguns deles, no meu alguns deles. A gente tem vários programas na casa, vamos fazer Vamos puxar. Vocês procurem na playlist aí, o do Mauro, é o Condomínio Soluções, tá um em cima, um embaixo, sei lá onde. O do chefe ninguém conhece. O dele é o mais antigo da casa. Ninguém assiste. Condomínio em pauta. Deixa seus comentários. O Condomínio em pauta. Deixa seus comentários aí se vocês gostaram.
como é que foi para vocês, que a gente tá pretendendo fazer isso mais vezes. Hoje foi ao acaso, não foi uma coisa programada, mas apesar da gente já falar sobre isso algumas vezes, né? Hoje aconteceu. Deixa aí sua impressão aí nos comentários e a gente vai pensar em umas coisas diferentes. A gente espera que vocês tenham gostado. Vocês viram que ele roubou aqui a apresentação do meu programa. Eu vou ainda roubar o dele, não se preocupem. Será um prazer. Tá combinado. Fechou. Nós estamos no Spotify com imagem agora. Se você está na academia, viajando, no carro, você consegue assistir a gente. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.